Aqui, podemos descansar. Deve ser seguro o suficiente. Legard, o que você se lembra exatamente? Apenas meu nome e algumas imagens sem sentido. Você não sabe nem onde estamos? Não. Eu acho que temos tempo. Posso contar uma história? Sim. Bem, foram coisas que eu estudei em Rondon. No começo havia apenas um plano de existência. O vazio. Era um lugar frio e sem vida, onde ideias e conceitos primitivos se formavam. Um lugar alienígena para qualquer um. Nesse lugar existia uma força primordial, a Matiz Esverdeada. E dessa força primordial surgiram entidades, englobando conceitos de um mundo recém-criado. Sylvian representava a força da criação, desenfreada. E antes da era da criação da humanidade, diziam que o mundo era habitado por répteis gigantes que andavam pela terra. Ela ordenou que uma divindade conhecida como Vitruvia criasse um projeto de um homem e de uma mulher, que fossem à semelhança da própria Sylvian. Ela se apaixonou pelos resultados e criou a humanidade de acordo com os desenhos de Vitruvia. Por causa disso, a gente vê ela como uma deusa mãe, aquela que trouxe vida a todos de várias maneiras diferentes. Mas Grogoroth é o seu oposto, é o deus da destruição e dos sacrifícios humanos. Ele deseja que o sangue seja derramado em seu nome, e personifica a morte e tudo o que ela envolve. Caos, anarquia, sacrifício e guerra. Mas apesar de tudo, os seus sacerdotes dizem que a destruição é apenas parte da ordem natural, sendo a morte necessária para abrir caminho para o nascimento e o crescimento. Eles formam um belo equilíbrio em dualidade, e juntos eles geraram outro deus antigo, Vinushka, o deus da natureza. Também existe o deus das profundezas. Ele é uma divindade misteriosa, mas engloba a ideia de repulsa e escuridão. E ele é conhecido por aqueles que são abandonados e esquecidos. E além deles tem Her, o deus trapaceiro da lua. Ele representa trapaça, enganação e qualquer coisa que envolva desonestidade, e até mesmo a loucura. Mas ele também representa a verdade, iluminando aqueles que são tocados pelos seus raios. E como uma forma de se aproximarem da humanidade, foi criada uma cidade chamada Mahabre, um lugar onde o homem poderia se encontrar com seu criador. E assim a humanidade se desenvolveu. Grogoroth deu aos humanos a magia de sangue, e Sylvian ensinava as artes da cura e da criação. Mas com o passar do tempo, os deuses acabaram se deparando apenas com decepção. Sylvian percebeu que os homens e as mulheres que ela criou não seriam capazes de retribuir a ela a mesma quantidade de amor que ela nos deu. Então o amor, na perspectiva dela, se tornou algo mais distorcido, excessivo e até perturbador. E Grogoroth ficou enojado pelo egoísmo e a ambição da humanidade, que passaram a tentar ascender e se tornarem deuses, sem ter a compreensão da pureza e beleza das ideias que ele representava. E Her desenvolveu o ódio dos humanos. Ele não queria compartilhar a divindade com a mera raça mortal, incapazes e gananciosos como somos. E por isso, os deuses se afastaram de nós, os humanos. Foram embora do mundo e nos abandonaram, sem as suas orientações. E assim eles permaneceram por muitos, muitos anos. Mesmo assim, o mundo se desenvolveu. Países foram formados, como a Abissônia, o lugar onde estamos agora. Ou os Santuários do Oriente, é uma forte potência de comércio entre o leste e o oeste. É um lugar onde a pobreza e a riqueza podem ser vistas lado a lado. As ruas são repletas de aromas exóticos, de vendedores de especiarias. É um lugar lindo. E lá, em uma cidade chamada Jetaia, nasceu um homem chamado Almer. Ele foi criado por uma mãe virgem. Seu pai era um falso profeta, sendo de origem humilde. Ele começou a se popularizar e ganhar destaque por causa de seus ensinamentos. Ele sonhava em trazer paz ao mundo e reuniu 12 apóstolos para trazer uma nova ordem para um mundo mais justo. Porém, os reis e os sultões corruptos daquela terra começaram a notar a popularidade dele, já que seu mundo unia pessoas sob diferentes religiões e deuses. Isso ameaçava o poder dos reis, de tanta forma que eles o capturaram e o crucificaram.
Mas quando ele morreu na cruz, ele foi a Maabre. Ele ascendeu e se tornou um deus antigo, retornando depois para o mundo, e com o poder que ele agora tinha, ele matou todos os homens corruptos daquela terra e trouxe uma nova era. Até hoje, Almer é adorado e todos seguem seus ensinamentos, principalmente os santuários orientais e Getaia, que acabou se tornando uma cidade sagrada. E quando isso aconteceu, o nosso calendário atual foi introduzido, marcando o ano zero. Espere, em que ano estamos? Estamos no ano 1590. Entendo. Continue. Infelizmente, Almer também sumiu depois de séculos. A humanidade foi novamente deixada sozinha, e os reinos do nosso mundo apodreceram lentamente. Os ensinamentos que a humanidade seguia foram substituídos por princípios e práticas corrompidos. E com essa situação, no ano 809, 4 pessoas formaram uma irmandade e viajaram para buscar os deuses antigos. A lenda diz que eles encontraram ruínas antigas que faziam parte de Maabre, e lá eles conseguiram entrar na cidade e passaram de todos os desafios dos antigos deuses e se tornaram novos deuses. São deuses que um dia foram humanos e ascenderam em Maabre. François era o líder da expedição. Ele queria unir as terras em guerra através do seu poder e usou isso como objetivo para buscar mais força. Dilvan era uma linda mulher que acreditava no potencial infinito da humanidade. Ela dizia que tudo podia estar ao alcance se os humanos se esforçassem o suficiente. Ron Shambara era um poeta dramático e acreditava que nenhuma grande arte poderia ser alcançada sem dor e sofrimento, e que amor e dor são parte um do outro. E Valteio era um estudioso, extremamente inteligente. Ele passou a sua vida estudando em busca de descobrir a chave para dar aos humanos os verdadeiros poderes dos deuses. E essa é a lenda dos novos deuses. E o que aconteceu depois disso? Bom, um tempo difícil, com muitas disputas. Nos anos seguintes, centenas de tribos guerreavam entre si, mas eventualmente a maioria se uniu para lutar por uma só bandeira, um só povo, e se tornaram o grande reino ocidental de Rondon, o nosso reino. Nós dominamos muitas terras e inclusive tomamos Getaia, a cidade sagrada do Oriente. Então, foi lá onde eu nasci. Eu vim de uma família nobre e me tornei uma cavaleira bem competente. Eu lutei guerras pelo meu povo, mas eles afirmaram seguir a vontade dos deuses e que as guerras que nós lutávamos eram apenas para unificar os povos. Eu percebi que era mentira. Eu via todas as recompensas caírem no colo da elite, dos nobres sentados bem confortáveis atrás das muralhas dos seus castelos, enquanto o povo pobre sofria e era escravizado e nunca tinha nada. Foi aí que eu fugi da minha família. E eu conheci você, Legard. Você me deu um novo lar, me protegeu e me deu um novo propósito. Eu não lembro de nada. Quem sou eu? Você é Legard. Você é líder de um exército de mercenários, chamados Cavaleiros do Sol da Meia-Noite. Você é um líder incrível. Até os camponeses te amam. Você também veio de uma origem humilde, assim como eles. Nós lutávamos para unificar as terras e trazer paz ao povo. Você queria impedir mais guerras e morte. Também existem várias profecias a seu respeito. Elas falam sobre um homem de cabelos louros que une os estados em guerra, não pelo poder do cajado de ouro, mas pelo poder de uma dúzia de forcados. Esse é você, Legard. São profecias a seu respeito. Isso parece besteira, mas como eu vim parar aqui? O nosso exército estava crescendo rapidamente. Nós tínhamos tamanho e influência nas regiões ocidentais. Estávamos indo tão bem, mas alguma coisa aconteceu com você. Você mudou, ficou obcecado com textos antigos, livros estranhos, e ficou muito recluso. Você planejou uma campanha e decidiu invadir a capital do norte, de Aldegard. Você estava em busca de alguma coisa e não me disse o que. E foi aí que você matou o meu povo, minha família. Eu peço perdão por tudo que fiz a você, mas eu não entendo os meus motivos. Eu não acho que sou capaz de fazer mal a pessoas inocentes. Meu povo passava por um inverno rigoroso. Nós viajamos para a Vinlândia em busca de comida, tesouros e qualquer coisa que pudesse nos ajudar. Pensando bem, aquela terra amaldiçoada me lembra muito esse lugar. Nós retornamos de lá com um artefato, um cubo estranho. Eu sempre soube que não era certo trazer ele, mas não tínhamos opção. Algum tempo depois, o seu exército invadiu minha terra, matou o meu povo
E você roubou esse artefato. Eu não sei o porquê você queria tanto ele, mas não me cheira bem. Eu viajei até aqui para matar você, mas agora não. Eu quero saber o que você queria com isso tudo. E para isso você precisa recuperar sua memória. Darcy, o que aconteceu depois? O reino de Rondon se voltou contra nós. Nos emboscaram e mataram os nossos cavaleiros. Você foi capturado e enviado para cá. Eu não sei o que dizer. Ainda não explico o porquê dos monstros e aberrações desse lugar. Bom, isso eu já não sei explicar. Mas eu sei. Interessante, cavaleira. Você sabe de bastante coisa. Bom, deixe-me concluir para você. Existiam ruínas aqui. O mesmo lugar que a Irmandade viajou há quase 800 anos atrás. As tumbas antigas de Mahabre. Esse lugar foi abandonado, mas as lendas de poderes sobrenaturais sempre estiveram presentes. Aí o reino de Rondon acreditou que seria uma boa ideia fazer uma masmorra sobre essas ruínas. Um lugar que seria temido por todos os inimigos do reino e os fariam pensar duas vezes antes de atacar. Como eles foram tolos. Eles acharam que podiam controlar a escuridão, mas o poder dos deuses tomou esse lugar inteiro e o transformou em algo amaldiçoado. Todos que estavam aqui foram corrompidos. Isso não faz tanto tempo assim. Menos de 5 anos. Esse foi o tempo que as suas forças duraram. E como devem saber, Rondon está sofrendo de uma praga horrenda, que se espalha e mata aos milhares cada dia que passa. Bom, dizem que essa masmorra é a razão da praga. O homem que liderava essas masmorras, o capitão Rudmer, estava com seu artefato. Ele se chama Cubo das Profundezas, e é um item muito poderoso. Interessante você ter trazido de volta do outro continente. Bom, esse artefato ainda deve estar aqui, em algum lugar das masmorras. E se você assistiu até aqui, parabéns! Você já pode jogar o jogo sabendo da história e de tudo que aconteceu até o ano em que o jogo se passa. E você não vai ter estragado nem um pouco a experiência no geral. Agora, se você quer se aprofundar e descobrir as explicações para quase tudo no jogo, continue. Porém, saiba que falaremos dos finais e de muitas outras coisas. Então, vamos lá? Primeiramente, o que diabos aconteceu nas masmorras para elas ficarem desse jeito? Bom, de maneira simples, as masmorras foram construídas em cima da entrada de Mahabre. Então, o poder dos deuses contaminou o lugar inteiro. O Deus das Profundezas aparece de maneira física no jogo. Você até corta os corações dele e pode entrar nele. O que acontece é que o corpo dele começou a se expandir e a se fundir com a própria masmorra. Além dele ser o responsável por mudar o formato ou o layout da masmorra para cada novo visitante. Isso explica o porquê a masmorra é diferente cada vez que você joga. É apenas a influência do Deus das Profundezas. Embora nunca seja dito exatamente quanto tempo isso está acontecendo, talvez tenha sido a chegada do Legard que começou isso tudo e colocou todas as peças em jogo. E afinal, o que tem um Legard mesmo? Bom, antes vamos explicar um pouco a história do jogo. Vocês já sabem, haviam tempos de guerra e a humanidade estava sem a orientação dos deuses antigos. Então, os humanos começaram a viajar para Mahabre em busca de poder. E como você realmente ganha esse poder? Em Mahabre existe um trono que pode te levar para o vazio, um plano ou dimensão de onde os deuses antigos vieram. E quando você chega lá, você pode conversar com a sua forma divina. Fazendo isso, você se torna um novo deus. Só que, apesar deles se chamarem novos deuses, eu particularmente não considero essas pessoas deuses de fato. Eles são humanos, realmente, que ascenderam e ganharam poderes incríveis. Mas no próprio jogo, você, jogando com um humano, consegue lutar e vencer 3 deles. Então, eu consideraria os novos deuses como seres muito poderosos. Mas não tanto assim. Além disso, todos os humanos desse jogo nascem com um tipo de alma. Esse tipo molda a personalidade e até mesmo o destino da pessoa. Por exemplo, o Ragnvalder possui a alma atormentada. Pessoas que têm essa alma estão destinadas a ter várias perdas e muito sofrimento em suas vidas. Mas isso os faz fisicamente e mentalmente mais fortes para lidar com todos os desafios. Ou então a alma da dominação, que pertence a Darcy. Faz com que ela seja uma líder nata e adorada pelo povo. Mas ela também é muito crítica de si mesma. E também a alma da iluminação, como a do Enki,
que o faz ser muito curioso, mas lhe dá muita fome de poder. E também temos a alma perpétua do Kahara, que busca liberdade acima de tudo, mas está condenada a viver por caminhos que sejam duvidosos. E os novos deuses, que nós conhecemos 4, também possuem esse tipo de alma. Valteio, o estudioso, buscava uma forma dos humanos realmente ascenderem e se tornarem tão poderosos como os antigos deuses. A forma que ele fez isso foi estudando criar uma forma de vida artificial. Ele construiu o Lorde das Moscas, mas ele foi uma falha. E aí veio aquela criatura estranha chamada Úteros, que ele criou para acasalar com elas, digamos assim. O resultado disso é o Êmbrio. Bom, mas os projetos dele falharam, já que nós matamos ele. Tem também o Atormentado, que já foi um poeta e hoje parece representar a arte e a dor. Na visão dele, são parte uma da outra. Ele criou os Homens Vermelhos e os Homens Ensanguentados, através de séculos de tortura, até eles se tornarem aqueles monstros que vemos. E o líder dos novos deuses, François, o Dominador. Ele buscava o poder para vencer guerras, e depois de se tornar uma divindade, ele tomou o trono de ouro que permite a ascensão. Sim, ele fica guardando o trono dos forasteiros e impedindo que qualquer um chegue ao trono. Ele inclusive é responsável por treinar aqueles cães de caça como monstros que só querem o sangue de suas vítimas. E tudo isso ele fez somente para matar invasores e impedir que eles chegassem a Maabre. E por fim, temos Nilvan. Nilvan é a principal razão dos acontecimentos do jogo. Ela se tornou uma deusa nova, mas sabia que não ia durar para sempre, e que o reinado dela um dia iria acabar. Ela queria uma forma permanente de ajudar a humanidade, mesmo depois que ela partisse. Então, ela ouviu profecias sobre um homem que iria unir os reinos que estavam em guerra, e achou nele uma chance de realizar sua missão. Nilvan visitou Legard nos sonhos dele e o manipulou com sonhos de grandeza e ascensão. Além disso, ela teve uma filha com ele. Então, Legard ficou obcecado com a ascensão, porque ele também queria a paz do mundo. Ele foi até Oldegard buscar o Cubo das Profundezas, que era a tribo do Ragnvalder. Então, ele foi lá, matou a tribo do Ragnvalder, pegou o artefato, e ele sabia que seria capturado e mandado para as masmorras, onde ele poderia chegar a Maabre e ascender. Quando nós resgatamos ele, ele está fingindo ter amnésia, simplesmente para nos usar e conseguir alcançar o seu objetivo. E a lógica dele, na cabeça dele, funciona da seguinte forma. Ele quer se tornar um deus, mas ele quer ser mais poderoso que os novos deuses. Então, ele pretendia imitar todas as almas para conseguir ascender. Como assim? Ele queria imitar a alma do tormento através da tortura da masmorra, a alma da iluminação através do cubo, a alma perpétua através dos encontros com a Nilva em seus sonhos, e a alma da dominação através da campanha pelo norte, onde ele dominou Oldegard. Na mente dele, isso faria ele ser melhor do que os outros deuses quando ascendesse. E foi exatamente isso que ele fez. Tá, mas que diabos é esse cubo que tanto foi falado? Bom, o cubo é um artefato criado pelo Deus das Profundezas. Ele permite viagem entre os planos e pelo tempo. Não se sabe exatamente como ele foi parar na Vinlândia, onde ele foi encontrado pela tribo do Ragnvalder, mas eu chuto que foi obra da Nilvan ou de algum outro deus. Mas fora eles, existe em Maabre um grande salão repleto de deuses novos. Então é revelado que a Irmandade do François e dos outros não foram os primeiros humanos a ascenderem, e sim os mais recentes. Nessa parte você pode fazer 3 perguntas para eles, e dependendo de quais sejam, eles revelam que o tempo é apenas um ciclo. Nada realmente é mudado na história. Você ascende, se torna um novo deus, reina como um, e quando o seu tempo acaba, seja por morte ou outras causas, você vai para esse salão e o tempo é reiniciado, fazendo com que a humanidade fique presa em um loop. Mas ainda não acabou. Lembra a garota? Bom, ela é filha do Legard com a Nilvan. E durante a sua conversa com a Nilvan, após o sonho onde você vê o passado dos personagens, ela fala para você a verdade e pede que você leve a garota até o coração da escuridão. Esse local fica dentro do corpo do Deus das Profundezas, que você pode entrar depois de abrir, matando os corações dele. E quando você faz isso, obviamente você mata o Deus das Profundezas. A garota possui uma alma diferente das que eu mencionei. Ela possui a alma antiga. E essa alma possui um potencial muito maior, já que a garota é filha de uma deusa com Legard, que é um humano especial de certa forma. Isso significa que ela tem muito poder que é guardado dentro dela.
e não foi despertada. Talvez seja por isso que ela seja tão boa para usar magia, e é por isso que os servos do Deus da Lua querem tanto ela. O Pocket Cat e a Dama da Lua querem ela, pois o objetivo do Deus da Lua é exatamente esse: impedir que as crianças sejam usadas como recipientes para um novo tipo de Deus. Esse tipo de Deus é capaz de rivalizar com os deuses antigos, e é da mesma forma que o Almer conseguiu. Então, o Deus da Lua, não querendo dividir o poder com os humanos, tenta impedir que a criança se torne uma nova deusa. Porque é isso que acontece quando você leva ela até o coração da escuridão. Esse poder dentro dela é ativado e ela começa a absorver a essência do Deus das profundezas, que você acabou de matar. E ela absorve e se funde com ele e se transforma em uma deusa antiga, a deusa do medo e da fome. Quando ela se torna esse ser, ela finalmente quebra o ciclo dos novos deuses, que era o plano da Nilvan, e leva a humanidade a lutar contra as dificuldades através do progresso. Na história, esse período ficou conhecido como a Era Cruel, porque as guerras não pararam e as pessoas continuavam sofrendo e sendo escravizadas. Porém, a humanidade finalmente conseguiu avançar através de tecnologias, novos reinos e novas culturas. E esse é o final A do jogo. E por falar em finais, vou falar sobre todos eles e vamos falar sobre quais são canônicos e o que realmente aconteceu no final de Fear and Hunger. Bom, o final A eu já mencionei. O final B é quase igual a ele, mas você vai lá sem a garota. E isso inicia uma luta com o rastro de Grogoroth. E se você não entendeu por que lutamos contra ele se os deuses antigos abandonaram a humanidade, eu vou lhe explicar. Os deuses antigos realmente abandonaram a humanidade. Eles saíram desse mundo. Porém, existem os rastros deles, que são formas materiais baseados na visão da humanidade. Por exemplo, Grogoroth é visto como um ser assustador, repleto de corpos e coisas macabras. Essa é a forma que se apresenta dele. Mas esse não é Grogoroth de verdade. É apenas uma face do deus, e representa a forma com que os humanos o veem. E a mesma coisa acontece com Sylvian. Então você luta com Grogoroth, e mesmo que pareça ganhar, o poder dele é muito superior ao seu. Ele revela a verdade sobre o universo. E tamanha informação leva à insanidade e o seu personagem morre devido a tanta informação. Simples assim. O final C consiste em salvar o Legard e levar ele até o trono, onde ele vai ascender e completar o seu objetivo. A partir daí você pode lutar contra ele ou se ajoelhar e adorá-lo como um deus. Independente da opção, no final seu personagem é jogado para fora das masmorras e deve viver o resto da vida traumatizado com o que viu lá dentro. O final D consiste em sentar no trono sem ter o Legard e ascender. Lá você vai encontrar uma forma diferente do seu personagem, fazendo com que ele se torne um novo deus. O jogo vai te fazer perguntas sobre que tipo de deus você quer ser, quais serão suas ações no futuro, mas independente disso, no final você vai morrer e a sua era chegará ao fim. E por fim, o final é basicamente você indo embora das masmorras. Tudo que você precisa para esse final é encontrar o Legard vivo ou morto e simplesmente sair andando. Nesse final, o seu personagem foge das masmorras, mas passa o resto da vida traumatizado. E sua sanidade vai decaindo até não saber diferenciar o que é real ou não, se sentindo para sempre preso naquele lugar maldito. E também temos os finais S, que são finais especiais e específicos para cada personagem, só podendo ser obtidos no modo difícil do jogo, o Hard Mode. Então, começando com Kahara. No final S dele, apesar de não completar a missão de resgatar o Legard, você encontra vários tesouros perdidos em Maabre, foge e vende eles, ficando muito rico, podendo dar um final feliz para ele e Celeste. O final S da Darcy precisa que você encontre um feitiço chamado Renascimento, ou magia antiga e poderosa. E quando você usa no corpo do Legard, você ressuscita ele em uma forma distorcida, a partir do próprio sangue. Já no final do Enki, você tem que se tornar amigo do Nostramos, que você descobre que era parte da Irmandade que se tornaram os novos deuses. Porém, ele percebeu que a ascensão era um caminho que sempre chegaria ao fim. Ele descobriu que a verdadeira iluminação precisava de um item, chamado Âncora da Alma. Usando esse item, quando você for ascender com o Enki, você deve recusar se tornar um novo deus. Você ganhará os poderes, a longevidade e o conhecimento do mundo, mas não será um novo deus, não se tornará diferente e continuará vivendo como um humano. E, no fim do Ragnvalder, você deve matar e coletar a alma basicamente de todos os chefes e inimigos únicos do jogo.
exterminando todo o mal das masmorras e indo embora sendo um fodão. Agora, quais desses finais seriam canônicos? Bom, o final A é canônico, 100%. Você encontra o Deus do Medo e da Fome no segundo jogo, e ela é muito seguida e adorada pela humanidade. Uma curiosidade: como ela absorveu o Deus das Profundezas, ele ainda existe dentro dela. E por isso, no segundo jogo, ela tem várias magias envolvendo ratos, insetos, e esses eram o domínio do antigo Deus. Interessante, né? O final B não parece ser canônico. Não tem nada que indique que alguém possa ter ido lá e derrotado o Grogoroth e morrido depois. Não parece ser o caso, ou pelo menos não foram os personagens principais. O final C é canônico. No segundo jogo, você descobre que o Legard se tornou um ser chamado Kaiser. Ele é influente e conseguiu unir o leste e oeste sob o reino de Bremen. Sendo assim, Darcy provavelmente foi a pessoa que o acompanhou até o fim. O final D não parece ser canônico para nenhum dos personagens. Talvez apenas a Darcy, porque ela pode ter escolhido ascender junto do Legard uma nova deusa. E o final E também não parece ser canônico, mas talvez haja uma exceção. E quanto aos finais S, tá, o do Carrara não é verdadeiro, sinto muito, mas eu vou comentar sobre. O final do Enki é canônico, já que no segundo jogo ele escreveu livros que estão aparecendo lá, e ele parece ter adquirido a longevidade e conhecimentos para tal, mas ele não se tornou um novo deus, então o final dele é canônico. O final da Darcy pode ser canônico e misturado com o final C. Como assim? Bom, no final do Ragnvalder, um dos requisitos para completar é encontrar o Legard, que sempre vai estar morto. Depois disso, tudo parece indicar que o final S dele é canônico, que ele matou todas as criaturas e foi embora andando como se nada tivesse acontecido. E uma prova disso é que existe no segundo jogo um personagem chamado August, que é descendente direto dele. E não só isso, mas o August possui amizade com um lobo das cavernas que se assemelha muito a Mules. Olha ali a minha asa. Então, minha teoria é de que o Ragnvalder encontrou o Legard morto, exterminou a masmorra inteira, embora ele tenha percebido que a Mules não era do mal, e ambos foram embora juntos. Então, ele viveu o resto da sua vida em paz. Sendo assim, Darcy reviveu o Legard e ambos seguiram para o final C e ascenderam juntos. Bom, existem muitas teorias quanto ao Legard no segundo jogo, mas, enquanto eu ainda não jogo ele, essa é a minha teoria atual. E sobra então o Carrara. Bom, se todos os personagens seguiram seu rumo e fizeram seus finais, o Carrara poderia ser o único que pudesse levar a garota até o fim. Ele teria sido esquecido por todos, mas mudou o mundo através da ascensão do Deus do Medo e da Fome. E isso eu acredito que seja verdade, já que o Carrara, ironicamente, era o que menos tinha contato com a história do jogo. Mas ele é uma boa pessoa. Isso poderia ser uma forma dele de compensar o mal que ele fez no passado e trazer uma vida melhor para Celeste e seu filho, através da ascensão de uma nova deusa que pudesse realmente mudar as coisas. Mas isso é apenas uma teoria. E com isso, podemos concluir esse vídeo. E ufa, muita coisa rolou por aqui. Eu sinceramente espero que vocês tenham entendido tudo. Existem algumas outras histórias que eu não mencionei, porque acredito que elas mereçam um vídeo próprio. Mas com tudo resolvido, eu agradeço muito a você que assistiu. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e comente abaixo o que você achou. Confira o Apoia-se se você quiser ajudar o canal e o nosso link para o Discord do canal também. 1000 inscritos é uma marca muito importante para mim. E eu agradeço de coração cada um de vocês que me apoiaram nessa jornada. Vamos sempre em frente e nos vemos no próximo vídeo.